todos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 2 e o tema é Detetive, procurando os argumentos. O objetivo da aula é entender o que são argumentos, identificando-os e reconhecendo-os no artigo de opinião, bem como os recursos textuais utilizados para progressão temática. Então, na aula anterior, vocês leram e interpretaram o artigo de opinião. Nesta aula, vocês serão levados a entender o que são argumentos, identificando-os e reconhecendo-os no artigo de opinião e a forma como recursos textuais são utilizados para a progressão temática do texto. O autor do texto ele apresentou fatos, situações ou comportamentos de pessoas que foram ou são influenciados pelas fake news. Então, os exemplos, os fatos e as comparações apresentadas pelo autor do texto compõem o quadro de argumentos utilizados para sustentar o seu ponto de vista. Portanto, deve haver uma relação de complementaridade entre opinião e argumento. Vocês já têm um ponto de vista ou opinião a respeito das fake news? Então, agora vocês vão escrever aqui, responda as questões. Então, vão ler novamente aquele texto da aula anterior. Depois da leitura do texto, aponte no mínimo 2 argumentos utilizados pelo autor para defender seu ponto de vista. Então, temos lá argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Na questão B, é uma resposta pessoal. Então, olha lá. Na sua opinião, que outros argumentos o autor poderia utilizar para defender seu ponto de vista? Então, o autor ele diz que grupos diversos criam e divulgam fake news para atender suas necessidades. Ele exemplifica os dados que circularam na mídia, como os remédios caseiros para combater a Covid-19. O autor ele traz um dado de que 7 em cada 10 brasileiros são enganados por notícias falsas sobre a pandemia todos os dias. Tá? Então, tem vários argumentos aí que vocês poderão citar aqui nessa questão. C. No texto, a expressão fake news é repetida algumas vezes, conforme você pôde observar pelas marcações em negrito. Entretanto, há outras construções textuais e ou expressões que fazem referência e ou retomam a expressão fake news no interior do texto. Que construções são essas? Indique-as. Então, notícias falsas, informações falsas manipuladas, desinformação são algumas sugestões das respostas. Você já tem um ponto de vista, opinião a respeito das fake news? Escrevam. Então, aqui embaixo, vocês podem escrever se você já tem um ponto de vista, uma opinião a respeito das fake news. Então, com isso eu finalizo esta aula de hoje e até a nossa próxima videoaula.